Esta semana, ao falar com um piloto conhecido com grande experiência em drones, apercebi-me que ele não entendia já quais é que era o funcionamento do RTH. Isso não quer dizer que ele seja um mau piloto, significa que nós eventualmente deixamos de funcionar tanto com essas funções e que necessitamos de um refrescamento. E então, este episódio 2 vai ser exatamente para isso, para dizer o que é o RTH, como é que ele funciona, quais é que são as suas funções e para todos nós termos um refrescamento daquilo que é esta tão importante função nos drones. Bem-vindos mais uma vez ao Curtas Mad Sky. Como sabem, estes pequenos vídeos são do nosso canal Mad Sky Drone em Portugal, onde temos vários vídeos relacionados com vários temas de drones. No entanto, se quiser saber um pouco mais, também pode ir ao nosso grupo de Facebook Mad Sky Drones em Portugal. Hoje, como vos disse, vamos falar então do RTH, do Return to Home. É uma função que muitas das vezes é desconhecida para alguns, outros têm receio de utilizar, mas hoje vamos desmontar um pouco aquilo que é o RTH nos drones. Então, o que é o RTH ou Return to Home? É uma função automática pré-programada em que faz com que o drone obedeça a um determinado comportamento que nós programamos no drone. Normalmente, a função que está programada é, quando nós acionamos o RTH, o drone regressa ao local onde ele descolou. Mas dentro daquilo que é normalmente chamado de RTH, nós temos três funções. A primeira é o acionamento do RTH manual, em que nós podemos carregar no botão, em que, dependendo do tipo de comando que nós temos, ele vai estar em vários sítios, mas está sempre assinalado mais ou menos da mesma forma, e quando nós carregamos esse botão, ele inicia aquilo que é a sua função de RTH. Temos também o RTH por falta de link C2, portanto falta de linha de rádio, em que quando existe uma falha de comunicação entre o rádio e o drone, ele também, passado algum tempo, inicia aquilo que é a função programada do RTH. E temos ainda uma última função, que é a falta de bateria, ou quando a bateria começa a atingir níveis mínimos de capacidade para voltar em segurança para o local onde nós iniciamos o nosso voo, o equipamento inicia então o RTH e vem ter connosco ao local onde levantamos o nosso drone. Então estas são as três situações em que o RTH pode ser acionado. Mais uma vez, um modo manual, em que somos nós que acionamos, e as outras duas situações são situações em que o próprio drone, na presença de alguma falha, vai acionar esse RTH. Mas, como eu vos disse também, o RTH pode ser programado. E nós temos três formas também de programar o RTH e vamos falar nelas agora a seguir. Se formos, por exemplo, ao menu de uma das marcas mais utilizadas no nosso país, a DJI, e se formos à aplicação de voo, nós, quando entramos no menu, temos no canto superior direito três pontozinhos. Clicamos nesses pontos e vai-nos aceder um novo menu. Nesse menu vamos correr até baixo e vamos até aos settings avançados. Depois, se carregarmos nesses settings avançados, vai-nos aparecer um novo menu. Como podem ver, logo na primeira linha nós temos aquilo que o equipamento vai fazer em caso de acionamento da RTH. Temos aqui assim três opções, uma o RTH, a segunda a descent ou descer e a terceira o Uber. Vamos então ver aquilo que cada uma das três funções quer dizer e que influências é que isso depois tem no acionamento do RTH. Antes de iniciarmos o nosso voo e ligar os nossos motores, o piloto já está a trabalhar. Ou seja, ele já está a verificar toda a sua envolvência. Temos de terem atenção com aquilo que é normalmente designado por consciência situacional. E o que é esta consciência situacional? Significa que nós vamos olhar a 360 graus o local onde nós vamos estar a fazer o nosso voo e vamos verificar quais é que são as eventuais situações que podem alterar o nosso voo.
por exemplo, onde é que está as árvores mais altas, qual é que é a sua altura, se temos, por exemplo, edifícios ou estruturas, qual é que é também a sua altura, se existem, por exemplo, linhas elétricas ou cabos de linhas elétricas naquele local, e temos que verificar qual é a altura a que esses equipamentos vão estar, qual é a altura máxima. Depois vamos à nossa aplicação e no canto superior direito temos então os tais três pontinhos e vamos ao separador da segurança. Dentro desse separador temos logo ao início aquilo que é a altura do RTH. E então vamos colocar aí, por exemplo, a altura máxima do obstáculo que nós temos dentro da nossa área de voo e vamos colocar mais, por exemplo, 20 ou 30 metros, que são uma altura de segurança caso nós não tenhamos identificado bem a altura desse tal obstáculo. Se o nosso obstáculo ou a estrutura estiver na horizontalidade daquilo que é o plano da nossa área de voo, basta termos só aquilo que é a altura desse tal obstáculo. No entanto, tenham atenção que se, por exemplo, o terreno, a orografia junto à nossa área de voo for mais irregular, por exemplo, se estivermos no sopé de uma montanha, se nós tivermos esse tal obstáculo, essa estrutura mais acima daquilo que é a montanha, aquilo que nós devemos fazer é, devemos tentar identificar aquilo que é a altura entre a base de onde levantamos e a base da estrutura que nós temos que ultrapassar, depois somar mais essa altura da estrutura e então depois temos que, somando esses dois valores, temos que acrescentar ainda mais cerca de 20, 30 metros por uma questão de segurança. Nesta altura já devem estar a perguntar, então porque é que nós não colocamos logo a 120 metros o RTH e não nos preocupamos mais com isso? Existem várias razões para que isso não aconteça e eu vou-vos explicar agora algumas delas que são, a meu ver, as mais importantes. Vamos então imaginar que vamos iniciar um voo com o RTH a 120 metros. E que no meio do voo nós distraímos e as baterias começaram-se a gastar e nós iniciamos o RTH de uma forma automática. Então o drone vai ter que ir da altura em que ele estava, por exemplo, aos 30 metros, até aos 120 metros a gastar bateria. Depois vai ter que vir horizontalmente até ao local onde nós descolamos e depois vai também ter que descer dos 120 metros até ao solo. Ora, se nós já temos pouca bateria, aquilo que pode acontecer é que durante essa viagem o drone pode ficar completamente sem bateria e então despenhar-se. Como bem, neste caso, se nós, por exemplo, tivéssemos o RTH aos 50 metros, aquilo que acontecia era que o drone não tinha que subir tanto, não tinha que gastar tanta bateria e então, de um modo mais eficiente, ele podia regressar ao local onde tinha que aterrar e, eventualmente, mantinha ainda energia na bateria. Mas não é o único caso. Vamos falar ainda mais um caso que também é bastante importante e acontece muitas vezes. Como sabem, por norma, o vento aos 120 metros é o dobro daquilo que nós temos de velocidade do vento a nível do Sol. E se, por exemplo, nós estivermos a fazer o nosso voo a 30, 40 metros, quando ele vai para o RTH aos 120 metros, ele vai apanhar muito mais vento. De igual modo, por exemplo, se nós estivermos num dia ventoso e se estivermos a ver que o drone está a fugir, quando acionamos o RTH, ele vai estar a subir para esses tais 120 metros, onde eventualmente vai haver mais vento ainda. E então o que acontece? Os motores vão se esforçar mais para regressar e, eventualmente, se nós tivermos o vento de frente, aquilo que nos vai acontecer é que o drone poderá não ter energia suficiente para retornar até ao nosso local de onde descolamos e despenhar-se pelo caminho. Como vem, uma situação muito recorrente e em que uma má indicação de altura de RTH poderá ter consequências para aquilo que é um bom e regular voo. Vamos então ver como todo este processo funciona. Vamos imaginar que chegamos a um determinado local e analisamos toda a nossa área envolvente e verificamos que existia pelo menos uma árvore que tinha 30 metros, por exemplo. E então, seguindo aquele raciocínio que indicámos anteriormente, vamos colocar mais 20 metros acima desses 30 metros e vamos colocar no nosso RTH a altura de 50 metros. Vamos então iniciar o nosso voo. Vamos acionar os motores, vamos voar para onde quisermos e se por acaso no final do voo ou durante o voo quisermos acionar o RTH, ou então se por acaso ficarmos sem o link C2, portanto o link entre o comando e a aeronave,
ou ainda se as baterias chegarem a um nível tal que o drone por ele próprio vai retornar ao ponto de início, aquilo que vai acontecer é que o drone vai subir até à altura pré-programada, que neste caso são os 50 metros, vem na horizontal até à verticalidade do sítio onde iniciou o voo e depois vai descer na vertical até ao solo. Mas vamos imaginar que nós nos encontramos acima daquilo que é a altura do RTH, em que por algum motivo nós tivemos que subir a mais que essa altura do RTH e estamos, por exemplo, a 80 metros. O que é que acontece então se nós acionarmos manualmente ou se o acionamento automático do RTH for acionado? O drone não vai descer até a altura do RTH e depois vir até nós. Aquilo que vai acontecer é que o drone vai se manter a essa altura que ele está e vai vir horizontalmente até ao local, verticalmente acima do local de onde descolou e depois vai então aterrar. Estava a pensar que ficávamos por aqui. Ainda existe muito mais que aprender acerca do RTH. Duas situações que tem que ter em atenção. Se tiver com o seu drone a mais de 50 metros, o que indicamos anteriormente é o que acontece ao voo do seu drone. Mas se por acaso estiver a menos de 50 metros, há uma alteração naquilo que são os procedimentos do voo do drone. E então, sempre que estamos a menos de 50 metros, aquilo que acontece é que o drone vem à altura que está em direção ao local onde descolou e então depois aterra. Se tivermos um qualquer objeto, ou uma estrutura, ou uma árvore pelo caminho, e se o drone, quando acionamos o RTH, estiver a menos de 50 metros, aquilo que acontece é que ele eventualmente pode chocar contra essa estrutura. De igual modo, quando temos o drone a menos de 5 metros de nós, aquilo que acontece quando nós acionamos o RTH é que ele vai descer na sua verticalidade até ao solo. Depois de todas estas informações, vai haver certamente alguns pilotos que vão dizer: eu não acredito nisso. O meu drone tem sensores anti-colisão e ele vai evitar com que eu bata em qualquer coisa. Pois bem, eu não acredito nisso. Há muitos pilotos que não acreditam nisso e, mais importante, nem os fabricantes acreditam nisso. Como vê aqui, o fabricante, e neste caso a DJI, eles próprios não confiam naquilo que é o seu regresso automático. Para isso, devemos acionar o RTH em preset e aí o drone vai subir a uma determinada altura, aquela que nós definimos, e então ele, livre de obstáculos, vai regressar até ao ponto de onde descolou e então desce na vertical. Estes são então os funcionamentos do modo normal do RTH. Mas, como já vos referi também, existem outras ações que podem ser tomadas quando nós acionamos o RTH, seja ele em modo manual, seja em modo automático. Uma das situações é, como podemos ver, o hover. E quando é que nós temos, por exemplo, necessidade de colocar o nosso drone em hover? Imaginem, por exemplo, que estão dentro de um armazém, por exemplo, ou estão a voar por baixo de copas de árvores, ou então estão a fazer uma inspeção, por exemplo, a uma ponte. E então aquilo que acontece é que se nós, por algum motivo, acionarmos o RTH, ou se o drone, por algum motivo, entrar em modo de RTH automaticamente, aquilo que ele normalmente faria era subir e eventualmente poderia bater ou na ponte, ou nas árvores, ou então no tal armazém. No entanto, se nós, quando acionarmos o RTH, colocamos o drone em hover, aquilo que vai acontecer é que o drone vai parar no local onde está. E então isso faz com que nós nos possamos aproximar mais e tomar comando do drone e trazê-lo para perto de nós. Ou então basta que não bata dentro das árvores e então só isso é suficiente para que a função de RTH tenha valido a pena ter sido colocada em hover. Temos também ainda a última, o Descend. Este Descend eu não vou falar muito nele porque já é necessário alguma compreensão do tipo de operação que estamos a fazer. Porque se não tivermos a noção daquilo que estamos a fazer, o hover é mais indicado. E então a função descend, ou seja, descer, ela só vai acontecer em algumas situações que nós tínhamos mais necessidade que realmente o drone não suba, mas sim que deixa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação em que, vamos imaginar, nós estamos a ir para um determinado local
e entretanto ficamos sem o link de C2, por exemplo, do drone, ou então estamos a vir de um determinado local e estamos a ficar sem bateria e temos que aterrar imediatamente porque o drone não vai conseguir chegar até ao nosso lugar de pouso. Então, se nós acionarmos o RTH, ele vai descer na vertical no local onde ele está. Mas mais uma vez, isto já são para pessoas que já têm que ter um pouco de conhecimento daquilo que estão a fazer, ou então podem correr o risco também de destruir o drone. Então, quando é que devemos utilizar o RTH? Existem duas linhas de pensamento diferentes. A primeira diz que nós devemos só utilizar o RTH em situações de emergência. Quando não estamos já a ver o drone, quando temos algum problema que não conseguimos resolver, quando estamos a ver que o controle sobre ele já começa a ser fraco. E a outra linha de pensamento diz que podemos utilizar o RTH em qualquer altura. Se nós formos ver, e nós já referimos isso, o RTH no fundo é um modo de voo automático, quer dizer, é uma função que automaticamente faz algo pré-programado. E no fundo isto é a mesma coisa que, por exemplo, nós colocarmos o nosso drone a fazer um ponto de interesse, ou então fazer as panorâmicas, ou ainda fazer o seguimento de uma pessoa ou de um veículo. É absolutamente a mesma coisa. A única situação que acontece com o acionamento do RTH é que normalmente está associado a ações mais de emergência. E no fundo é isto a grande diferença. Na minha opinião, desde que se tenha feito uma análise correta ao local, identificado todos os obstáculos e verificado qual é a altura mínima que nós podemos voar, e se depois colocarmos no RTH essa altura mais os tais 20, 30 metros, não há problema nenhum em nós podermos utilizar o RTH a qualquer altura. Aquilo que nós temos que ter sempre em atenção é que não podemos fazer o RTH se não tivermos feito todos estes preparativos primeiro. Como vem, o acionar o RTH é mais do que apenas carregar num botão. Nós temos que ter atenção àquilo que são as funções do equipamento, como é que as podemos alterar e o que é que significa essas alterações. Temos que ter também atenção ao ambiente envolvente e, acima de tudo, ter consciência daquilo que vamos fazer. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Curtas de Mad Sky. Se tiverem alguma dúvida, como de costume, deixem nos comentários. Tem ainda o nosso grupo de Mad Sky Drones em Portugal da Facebook e não se esqueçam de deixar um gosto ou então de partilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter também acesso a esta informação. Para finalizar, e como sempre, voem muito, voem em segurança e, acima de tudo, divirtam-se.